deste a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste.
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95 e nós faremos a leitura alternada deste Salmo. Bom dia para você também que está aí nos acompanhando através da nossa transmissão no nosso Facebook. Que você possa também estar pegando a sua Bíblia aí na sua casa e abrindo conosco no Salmo de número 95. Convite a louvar ao Senhor. Salmo 95 diz assim, vamos fazer a leitura alternada do texto. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitorioso com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração desviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Esse é o convite do nosso Deus para nós nessa manhã. Cantarmos ao Senhor com júbilo. Quando o salmista também diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Nós não podemos endurecer o nosso coração a esse convite. Nós não podemos endurecer o nosso coração à palavra de Deus. Como está sendo a sua vida? Como está sendo a sua prática de vida? Você tem sido realmente um cristão, verdadeiramente um cristão? Ou você é apenas uma pessoa que vem à igreja e tem o coração endurecido para a palavra de Deus? Nós precisamos refletir. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Por quê? Porque aqueles que estão sob a ira do Senhor não entrarão
no seu descanso. E isso é muito sério, meus irmãos. Vamos então louvar o nosso Deus. Esse convite do salmista, do Salmo 95, é um convite de louvor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. O grupo de louvor tem a oportunidade. Vamos nos colocar de pé para louvarmos o nosso Deus com júbilo nesse momento. Bom dia. Vamos cantar a música Eu Quero Louvar-te.
se esmerando naquilo que tem feito. Ó Deus, que o Senhor os abençoe e os honre para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, agora em Filipenses capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 10 ao verso 13 de Filipenses 4. Filipenses 4, nós faremos a leitura do verso 10 ao verso 13. Eu lerei e eu peço que os irmãos me acompanhem. Assim diz a palavra do nosso Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos soltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que o Senhor possa, Deus, ministrar para nós nesse momento e falar aos nossos corações através da reflexão. Que o Senhor, ó Pai, possa falar através da Tua palavra aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, aprender e colocar em prática, ó Pai, essa aprendizagem que vem do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco nessa manhã e que o Senhor possa nos abençoar nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Pelo que você é grato hoje? Você já parou para pensar nessa manhã? Um motivo de gratidão? Essa semana eu fui muito impactada por Deus com relação a essa palavra, gratidão. Especialmente ontem, né, enquanto eu estava prestes a ir dormir, estava descansando, estava dando uma olhada nas minhas redes sociais. Eu vi algo no Instagram que me chamou a atenção. Quem aqui tem Instagram sabe que o Instagram ele serve para muita coisa. Ele serve para a gente aprender, serve para a gente fazer curso online, serve para a gente conhecer coisas novas, para a gente ter contato com pessoas, né, que moram longe. Mas ele também serve para coisas ruins. E uma das coisas ruins que eu vejo que às vezes o Instagram serve é para deixar a gente insatisfeito, ingrato, né? Porque você vai ver as pessoas que estão no Instagram, elas nunca estão feias, né? Você mesmo, se você vai postar alguma coisa no seu Instagram, você já pensa duas vezes. Lá no Facebook você posta qualquer coisa, né? Mas no Instagram você já pensa duas vezes. Não, é a melhor foto, com a melhor pose, com a melhor roupa, né? Parece que as pessoas gostam, né, de parecerem mais bonitas, ricas, né, e maravilhosas no Instagram. Então isso às vezes gera o quê? Um descontentamento. O contrário daquilo que Paulo fala aqui nessa passagem, que ele aprendeu a viver o quê? Contente, ou seja, né, grato em toda e qualquer situação. E ontem eu estava vendo lá, né, o meu feed do Instagram, e parece que também acontece outro fenômeno nessas redes sociais, que eles adivinham as coisas que a gente precisa, né? Eles adivinham, se você, por exemplo, vai casar, no teu Instagram aparece um monte de coisa de casamento, né? Se você tem um filho, aparece um monte de coisa de criança. E no meu Instagram, ultimamente, tem aparecido um monte de coisa assim de apartamento, de mudança, essas coisas. Parece que eles estão adivinhando que eu vou mudar.
E aí eu comecei a ver algumas coisas desses apartamentos, né? E aí a gente vê aqueles apartamentos, né, maravilhosos, até apartamentos pequenos, mas tudo com móveis planejados e tal. E aí você começa a ficar meio descontente, né? Puxa vida, mas eu não tenho essas coisas, né? Você olha para a tua geladeira, você pensa, puxa vida, a minha geladeira, né? Eu demorei tanto para pagar essa geladeira aqui de aço inox na minha casa. E agora a moda é ter uma geladeira black da Brastemp, né? Não é mais a geladeira de aço inox, agora é a black. Se você não tem a black, você está antigo já, né? Se você tem uma lavadora da Electrolux na sua casa, daquelas branquinhas de 16, 13 quilos, você está antigo, porque agora a moda é aquela lavadora que é lavadora e secadora. Né? Não é mais aquela branquinha, aquela prateada pequenininha, igual a gente via em filme americano, que tem aquela bolinha na frente, né? Então, se você não tem uma daquela, de repente você está fora da moda, né? E eu comecei a ver aquilo e eu comecei realmente a ficar descontente com as coisas que eu tinha, né? Comecei a pecar ali naquele momento. E aí apareceu um outro Instagram lá no meu feed para seguir. E aquele Instagram me chamou a atenção. É o Instagram de uma moça, que ela é cristã. Ela coloca lá na descrição dela que ela é cristã. E o Instagram dela é a casinha dela. E a casa dela é muito simples, gente. Muito simples, assim. Não tem nem bancada embaixo, assim, da pia, da cozinha. É uma casa muito simplesinha. Mas tudo muito bem arrumadinho, tudo bem caprichadinho. E o quanto aquela mulher é grata pelas coisas que ela tem na casa dela. Você entra no Instagram dela, ela posta o bolo de fubá que ela fez para o marido naquele dia. E tira foto e fala, ó, esse é o bolo de fubá que meu marido me pediu e eu fiz. E aquela mulher, ela não precisa estar falando com você pessoalmente para você ver o quanto ela é grata por tudo que ela tem. E aí Deus começou a ministrar no meu coração naquele momento, através daquela conta no Instagram. Né? Eu acho assim, incrível o quanto que Deus ele pode usar várias coisas para falar ao nosso coração. Né? E a conta daquela moça, que é cristã, me chamou a atenção, porque ela não tinha nada daquilo que o Instagram estava anunciando. Ela não tinha geladeira black, ela não tinha máquina de lavar e secadora daquela prateada bonita. Ela, inclusive, colocou lá a máquina dela mais antiguinha, branquinha, e o quanto ela demorou para adquirir aquela máquina e o quanto ela era grata por aquilo. E aí Deus começou a falar ao meu coração a respeito dessa passagem, a respeito de contentamento. Né? O quanto é importante nós vivermos contentes, né? Não só contentes no sentido assim de estarmos alegres, né? A carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que fala a respeito do quê? Da alegria do cristão. Mas essa questão do contentamento é no sentido da gratidão, de você se contentar com aquilo que você tem. E olha só o que o apóstolo diz. Ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai dar as especificações, dizendo que ele tanto sabe ser o quê? Humilhado, como também sabe ser honrado. Né? Tanto ele sabe, né, de todas as circunstâncias, ele já tem experiência. Tanto ele sabe ter as coisas com fartura, como passar fome. Assim de abundância, como de escassez. E mesmo no tempo de escassez, ele está o quê? Contente. Ele está grato. Né? E muitas vezes nós, né, murmuramos. Nós nos deixamos envolver por essas questões externas. Talvez a sua vida não seja pelo Instagram. Talvez você nem tenha Instagram, nem saiba direito do que eu estou falando aqui. Mas é por outros motivos. Que você olha às vezes para a tua roupa e pensa, puxa vida, que roupa feia que eu estou vestindo hoje. O meu irmão está com uma roupa tão mais bonita que a minha. E a gente tem essa mania, né, de se comparar com o outro, de olhar o do outro, de desejar o que é do outro. Às vezes nem por inveja, mas porque a gente fica pensando, puxa vida, eu não tenho, o outro tem.
né? Mas Paulo, ele nos ensina a respeito de gratidão aqui nessa passagem. Ele fala que a gente precisa aprender a fazer o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Se eu tiver uma geladeira black, eu vou ficar contente? Claro que eu vou ficar contente. Mas se eu não tiver, eu também tenho que estar contente, né? Com a minha geladeira branquinha, ou então, né, aquela marronzinha que era mais antiga ainda, né, que é a branquinha. Então a gente precisa estar contente nas pequenas situações da nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações de várias maneiras. E o Senhor nos lembra, ó Pai, da tua palavra. Nos lembra, ó Pai, que a tua palavra ela tem resposta, ó Deus, para todas as nossas perguntas, para todas as nossas indagações. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos mostra, ó Deus, naquilo que nós devemos mudar. O Senhor é aquele que nos mostra que nós não devemos murmurar, mas que nós devemos bendizer e louvar o teu nome, estar contente, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu conquistar até aqui. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos estar vivos, ó Deus, nessa manhã, porque nós podemos, ó Deus, falar a respeito de gratidão, porque nós podemos expressar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor através dessa oração. Senhor, continue, ó Deus, falando aos nossos corações durante esse dia, durante essa semana que virá. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Deus, estar nos abençoando. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para os nossos avisos? Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bem, primeiramente, falando de gratidão, quinta-feira dessa próxima semana é o Dia Mundial de Ações de Graças. Então, como nós fazemos todos os anos, nós temos o nosso culto de gratidão a Deus, na quarta-feira, então a partir das 18h30. E desafiamos aí os irmãos a compartilharem as suas bênçãos, para a igreja, para que a gente possa juntos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Então, você juntamente com a sua família, procure a tia Malha para que você possa, ou a Reudimar, para que você possa passar, como você vai participar do nosso culto de quarta-feira a partir das 18h30. Lembrando você que, de forma simbólica, estaremos trazendo gêneros alimentícios não perecíveis, como expressão da nossa gratidão a Deus. E esses gêneros serão transformados em cestas básicas para assistirmos famílias carentes do pão de cada dia. E que você possa sim estar participando. Se você tem alguma fruta na sua casa, que possa nos doar para nós decorarmos o nosso ambiente de celebração e gratidão a Deus, também esteja informando as nossas irmãs e trazendo para que a gente possa, sim, estar nos organizando para este evento de quarta-feira, tá bom? Hoje, terceiro domingo, é dia de recolhimento da oferta missionária para o Senegal. Então, você pode depositar sua oferta na caixinha indicada lá para isto. Também, após o culto, hoje haverá a eleição da diretoria da nossa UPA. A SAF já fez, a UCP já fez, então temos aí a UPA hoje fazendo a sua eleição. Ensaios para o Natal, terça e quinta-feira, crianças, a partir das 17h15. Então, terça e quinta. No próximo sábado haverá a programação da UCP um pouquinho mais tarde, não às 15 horas, mas às 17h30, será o Cine UCP. A Estrela de Belém é o filme que estarão, então, assistindo as nossas crianças, a partir das 17h30 aqui na igreja. Então, envie os seus filhos para que possam participar das atividades da nossa UCP que estão acontecendo regularmente. Então, esses são os nossos avisos. E vamos lembrar de estar orando pelo nosso irmão presbítero Netinho, ele está em Cuiabá,
Quem está aí acompanhando, ele teve um caso grave de saúde, perdeu muito sangue, mas graças a Deus já se estabilizou este contexto. E amanhã ele fará um exame para descobrir a causa, né, da hemorragia que ele teve no intestino, que fez ele perder muito sangue e, consequentemente, a levá-lo num estado grave de saúde. Mas graças a Deus, ele já estabilizou e vamos orar para que este exame possa ser preciso, né, e diagnosticar o problema de saúde do nosso irmão presbítero Netinho. Lembrando também dos nossos adolescentes e jovens que hoje e no próximo domingo estarão enfrentando as provas do Enem. É um momento muito importante para a vida deles, pois é a oportunidade que eles têm de estarem adentrando a uma faculdade. Então, que Deus faça a vontade dele na vida dos filhos da nossa igreja nesse sentido. Então, vamos ter uma palavra de oração, orando pelo Netinho neste momento, vamos clamar pela sua vida. Ó Deus bendito, neste momento nós colocamos no teu altar a vida do teu servo, presbítero Netinho. Te agradecemos mais uma vez pelo livramento que o Senhor deu a ele, pois ele foi atendido e foi socorrido na sua necessidade urgente, e agora ele está num quadro melhor de estabilidade. Pedimos que o Senhor esteja abençoando os médicos que estão assistindo ele em Cuiabá, que possam estar diagnosticando o seu problema de saúde, o que lhe levou a ter este quadro grave de hemorragia, e que o Senhor venha, Senhor Deus, estar permitindo que haja um tratamento eficaz para combater este mal. Rogamos também pelos nossos jovens e adolescentes que vão enfrentar o Enem nesse dia e no próximo domingo, que eles possam ter o êxito de estarem alcançando a nota que lhes permita adentrar uma faculdade. Que aqueles jovens e adolescentes que têm honrado o teu nome com a sua vida e com a dedicação nos seus estudos, possa ser coroado por ti, pela tua graça de estarem sendo devidamente aprovados nestas provas. Ó Deus, e aqueles que não têm se dedicado, que eles possam estar, ó Deus, fazendo a reflexão da sua vida diante do Senhor, para que possam estar pensando e lembrando do princípio que a tua palavra estabelece, de que quer comais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Que nos estudos possam glorificar o teu santo nome, e com certeza terão do Senhor a honra de poderem serem vitoriosos, não apenas nesta área, mas nas demais áreas de suas vidas. Nos abençoe agora no estudo da tua palavra, que o estudo da tua palavra ministrado ao nosso coração possa edificar as nossas vidas e nos conduzir a estarmos sendo crentes melhores hoje do que fomos até ontem. É o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Então as crianças podem ir para o pátio. Minha sala estará comigo e os demais aqui com o pensionário Mateus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Convido os amados para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa aula nesta manhã, livro do profeta Miqueias. Hoje iremos estudar o capítulo 3 deste livro, dando continuidade à nossa série de ensinos dominicais baseada em Miqueias. Nas últimas aulas estivemos estudando o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1 aprendemos que Deus condena de forma veemente a idolatria. E na semana passada vimos que o Senhor se desagrada da opressão e da injustiça social. O que ocorria no contexto em que Miqueias estava inserido? Muitos homens ricos estavam explorando os pobres, fazendo uso do agiotismo por conta de uma crise tributária que existia em Judá. E o Senhor vai usar o profeta para poder denunciar essas práticas espúrias que não são do agrado do Senhor. O capítulo 3 que nós iremos estudar nessa manhã está no mesmo contexto do capítulo 2. E novamente nós podemos ver a sessão do julgamento do Supremo Tribunal do nosso Deus, o Supremo Tribunal Divino, que agora irá julgar os líderes corruptos da nação de Judá. Aqueles que faziam papel de poder judiciário e político,
que em conluio estavam explorando a população e ganhando dinheiro. E também, até mesmo os líderes religiosos, os falsos profetas, estavam fazendo com estes homens uma quadrilha, e assim o povo estava sofrendo na mão dessas pessoas. Leamos, pois, o texto da nossa exposição nesta manhã. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos terão a oportunidade de ler os versículos pares. Leitura alternada desse texto. No final desta aula, se Deus quiser, terminando antes das 10 horas, teremos aquela oportunidade dos irmãos estarem fazendo as suas perguntas, trazendo as suas contribuições, só que dessa vez nós iremos desligar a transmissão. Se você que está nos acompanhando pelas redes sociais tem alguma pergunta, alguma contribuição, por favor, comente no link aí da nossa aula, e depois da aula eu posso estar comentando, respondendo, ou então lhe agradecendo pela sua contribuição. Os irmãos estão aqui presentes, terão mais a liberdade de expressar suas opiniões e levantar os seus questionamentos dentro de um tempo aí de 10 minutos, para que nós possamos construir uma aula mais dialógica. Miqueias capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor: disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber o juízo? Que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão? Assim disse o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nesta manhã fale ao nosso coração para que nós sejamos edificados, que nós tenhamos discernimento de qual é, ó Pai, a Tua vontade, para que assim venhamos viver de acordo com ela, pois a Tua palavra é a vontade perceptível do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ilumine com Teu Santo Espírito, para que possamos ter entendimento do texto sagrado, e venhamos, ó Pai, extrair os princípios que se faz presente neste capítulo 3 de Miqueias, para que assim venhamos aplicá-los em nossas vidas, meu Pai. Ser conosco, nos edifique nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olhando para essa passagem, eu posso ver novamente, e eu espero que os irmãos também façam a mesma leitura, a atualidade de Miqueias. Miqueias, ele está a cerca de 2.700 anos atrás do nosso tempo, dos dias de hoje. E esse homem, ele traz o diagnóstico de uma sociedade que está infectada pela corrupção endêmica e sistêmica, presente nos poderes que regem a sua nação.
Esse homem, como um profeta de Deus, ele não fica calado. Ele passa a denunciar os pecados da liderança que estava em conluio com aqueles agiotas, conforme aprendemos no capítulo 2, que oprimiam o povo de Judá. Oprimiam os pobres, dando empréstimo a eles e depois os saqueando, roubando a roupa, roubando até mesmo a capa que eles utilizavam para se proteger do frio, com o pretexto de que aqueles homens estavam com uma dívida interminável com eles. Para que esses homens estivessem fazendo o que eles fizeram no passado, toda essa exploração, eles contavam com os falsos profetas e sacerdotes e também com aqueles que exerciam o poder judiciário na época. E quem eram esses? O texto fala, os cabeças de Jacó e os chefes da casa de Israel. Atente os seus olhos para o versículo 1. Se você fechou sua Bíblia, por favor, abra novamente, para que você esteja atento aos detalhes que serão expostos aqui nessa manhã, em cada versículo aqui desse capítulo. Quem são os cabeças de Jacó e quem são os chefes da casa de Israel? Primeiro, abre um parêntese, aqui Israel e Jacó está se referindo ao reino do sul. Porque quando Miqueias ele profere essa profecia do capítulo 3, o povo do reino do norte já estava sob o jugo assírio. Então ele está se referindo à liderança civil do povo de Judá. Esses cabeças e chefes eram anciãos. Eram homens que tinham poder político, militar e judiciário. Esses homens tinham a função de distribuir as cestas básicas e a renda para o povo. Esses homens também tinham a função de julgar retamente segundo a justiça. Eram homens que tinham o conhecimento da lei. Eu acho interessante que Miqueias, aqui no versículo 1, ele até faz uma pergunta com um tom irônico a esses homens. Eles se referem, ele diz, ouvi, e esse termo aqui, ouvir, é o mesmo termo que aparece lá no capítulo 1, versículo 2. E tem o mesmo sentido, ou seja, escute e acate. Ouça e obedeça. Miqueias é o representante de Deus e ele tem autoridade como um profeta de Deus para trazer uma mensagem que vem dos céus para aqueles homens. E ele se refere a esses homens que tinham um cargo hereditário, ou seja, chefes e cabeças de Judá e Jerusalém, era um cargo que se passava de pai para filho. Eram as famílias nobres ligadas à monarquia, ligadas à coroa de Judá. E eles tinham essa função de se reunir como uma corte para julgar os crimes. Contudo, o que os agiotas faziam? O que os ricos opressores daquela época faziam? Compravam esses juízes. Compravam esses homens para poder continuar com as suas práticas sórdidas, ou seja, práticas sujas de roubar do povo e de se enriquecerem cada vez mais. É por isso que Miqueias vai estar como um procurador de justiça do tribunal divino, acusando esses homens e apresentando a sentença. E aqui no versículo de número 2, no versículo de número 3 e no versículo de número 11, versículo de número 11, a parte A, nós temos a acusação feita por Miqueias. Porque em primeiro lugar, nós vamos analisar nesta manhã a liderança civil de Judá. Esses juízes, esses políticos, que agora estão sentados no banco dos réus, aonde Deus é o supremo juiz, aonde Deus é a testemunha de acusação, e aonde Deus vai estar emitindo a sentença e aplicando. Miqueias é apenas o canal que vai ser usado por Deus para poder denunciar as práticas horrorosas desses homens, desses políticos, e não só desses políticos, como também dos falsos profetas. Meus irmãos, esse período, essa época, foi uma época terrível, onde a política e a religião se uniram para poder esconder a verdade do povo, para poder beneficiar aqueles opressores que nós estudamos na semana passada do capítulo 2, para estarem praticando a violência e para fazerem a injustiça imperar. Mas Deus vai de encontro a esses homens. E Miqueias vai expor todas as ações errôneas e pecaminosas desses homens. Se você tem alguma dúvida, anote, no final da aula, você terá a oportunidade de perguntar, ou então se você tem alguma contribuição, algo que tem a ver com a aula, que nós estaremos estudando, o capítulo 3 nessa manhã, nós já estamos estudando esse capítulo, por favor, você vai ter a oportunidade de estar expressando, quando estivermos faltando 10 minutos para encerrar a nossa aula. Pois bem, atente seus olhos para o versículo de número 2, na parte A.
nós temos aí a acusação que Miqueias apresenta. O profeta diz que esses homens que conheciam a lei, homens que tinham conhecimento da verdade, que mesmo assim pecaram contra o Senhor. O que esses homens fizeram? Eles aborreceram o bem e amaram o mal. Não é isso? Não está escrito aí? Agora, olhe o versículo de número 9. O que esses homens fizeram? Esses homens abominaram o juízo e perverteram tudo o que era direito, conforme está escrito aqui no texto. E no versículo 11, na parte A, é dito que esses homens aplicavam as suas sentenças segundo o suborno, ou seja, segundo o dinheiro que caía no colo deles. Todo o dinheiro que deveria ser repartido entre a população, todo o dinheiro que deveria ajudar os necessitados naquele período de crise, em que o povo pagava um tributo para o Reino do Sul e um tributo para o Império Assírio, caía no colo dos corruptos, caía no colo dos ricos opressores, exploradores, e caía no colo também dos juízes políticos, que continham poder militar também, desses cabeças e desses chefes de Judá. Veja o conluio, para poder desviar dinheiro que poderia ser usado para beneficiar a população de Judá. Não acontece isso hoje em dia? Não temos políticos também em nossa sociedade que desviam dinheiro público, que deveriam ser utilizados ao nosso favor, mas que são utilizados para o interesse deles? Não há juízes também que pelo suborno julgam parcialmente? Parece que Miqueias está falando do Brasil aqui. Parece que Miqueias está relatando a nossa realidade. Então veja o quão o profeta é atual. Esses homens, esses juízes, o que eles faziam? Eles distorciam a verdade. Eles invertiam os valores. Pervertiam o direito. Os pobres oprimidos, quando chegavam nos tribunais para poder denunciar as práticas dos ricos latifundiários, opressores, do capítulo 2, que esses homens deveriam punir, quando eles chegavam no tribunal e eles não tinham dinheiro para poder pagar a esses juízes, eles eram oprimidos por esses juízes, porque os juízes julgavam parcialmente, pois eram beneficiados pelos agiotas, pelos ricos, que concediam a eles uma vida de luxo. Então, os oprimidos chegavam no tribunal para poder ter o julgamento e já havia uma sentença da parte dos juízes. Já havia algo decidido. Já havia algo já combinado. Por isso que esses homens estavam patrocinando a injustiça social. Esses homens eram o braço da corrupção em Judá. Eram os patronos da injustiça. Aqueles que deveriam praticar a justiça, estavam praticando a injustiça. E o que é pior, eles sabiam que estavam fazendo errado. Mas mesmo assim estavam distorcendo as decisões judiciais. Quem desse mais dinheiro para eles, eles julgavam a favor. Uma prática condenada por Deus. Vejamos Êxodo, capítulo de número 23, versículo 8. A lei do Senhor. Olha o que fala a respeito do suborno. Êxodo 23, versículo 8. Então olha só, o suborno não aceitarás. O que o suborno faz? Ele cega de forma perspicaz, conforme está escrito aí no texto. E esses juízes estavam cegos. Esses homens estavam insensíveis acerca da situação que aquele povo estava vivendo. Situação de miséria, de pobreza, de escravidão, de exploração. Mas eles estavam pensando neles mesmos. Qual era o crime cometido por eles? Amor ao dinheiro. Quando há amor ao dinheiro, não existe amor ao próximo. Quando há amor ao dinheiro, há corrupção. Quando há amor ao dinheiro, existe exploração, existe perversão. O amor ao dinheiro era o problema desses homens, que estavam aqui pervertendo o direito, que estavam aqui abominando o juízo, que estavam aqui recebendo suborno, que estavam
proliferando, a inversão de valores. E olha o que Isaías, que é um contemporâneo, Isaías vive no mesmo período que Miqueias. Olha o que Isaías fala a respeito da inversão de valores. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Peço que os irmãos abram nesse texto. Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Veja a inversão nesse texto. Não há uma inversão aí? E Isaías condena isso, usado por Deus. Quando ele fala a expressão ai, é uma expressão que significa, olha, Deus vai julgar. Deus vai de encontro com a sua justiça para com aqueles que estão vivendo em desacordo com a sua lei moral. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, os crimes que esses líderes civis estavam cometendo naquela época. Crimes bárbaros, crimes cruéis. No versículo 2, na parte B, em Miqueias 3, e no versículo de número 3, como também no versículo de número 10, fica nítido a perversidade desses homens. A falta de consideração que eles tinham com os seus compatriotas. Miqueias aqui no versículo 2, parte B, e no versículo 3, ele traz uma figura de linguagem para poder exemplificar o quão cruéis eram esses homens. Ele diz aqui, na parte B do versículo 2, e deles, de quem? Do povo, arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. É como se fosse a imagem de um matador que prepara um animal para poder ser levado ao frigorífico depois. E assim, um açougueiro também vai preparar, vai esfolar a carne para ser vendida no açougue. É essa imagem que fica nítida. É esse quadro que Miqueias, ele pinta aqui nessa passagem. E também, podemos ver no versículo 3, quando diz assim, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e repartir como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Uma pergunta irônica que Miqueias está fazendo, e ele está aqui nos apresentando também um quadro de uma fera que pega a sua vítima, e acaba com ela, e se alimenta dela. Quem era a vítima da situação? O povo pobre, o povo explorado, o povo que estava sofrendo a injustiça social. E esses líderes de civis de Judá, esses cabeças, estavam cada vez mais se aproveitando da situação, julgando segundo a conveniência, julgando sem imparcialidade, julgando sem equidade alguma, julgando de acordo com o lucro que eles receberiam. Além disso, esses homens que estavam sugando, juntamente com os agiotas, tudo aquilo que o povo que estava em miséria tinha. Eles estavam edificando Jerusalém, edificando Sião, com sangue e com perversidade. Olha aí o versículo 10. Todos, olha o versículo 10. Mais uma acusação. E edificais a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Jerusalém se tornou o centro podre de corrupção. O centro podre, o epicentro da infecção, da corrupção e da maldade que se espalhou por todo o Judá. E aí, na época de Miqueias, quando as pessoas chegavam em Jerusalém, sabe o que elas encontravam? Palácios gigantes, mansões, torres erigidas, fruto do trabalho escravo, fruto do trabalho daqueles que foram explorados, dinheiro público utilizado. Não acontece isso hoje, meus irmãos? Quantos políticos, juízes estão em mansões, enquanto o povo passa por necessidade, utilizando as benesses do dinheiro público? Deputados federais, senadores, políticos do poder executivo, legislativo, estão no bem bom, auxílio moradia, auxílio paletó, salário altíssimo, e nós estamos pagando por tudo isso. Veja a desigualdade. Veja como o tempo de Miqueias está bem parecido com o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas esse profeta, diferente de muitos de nós, não tem coragem para falar. Porque o compromisso de Miqueias não é com o governo. O compromisso de Miqueias não é com homens. O compromisso de Miqueias é com Deus. E é por isso que ele fala a verdade. E é por isso que ele denuncia as práticas de seus
governantes. Olha o que diz Abacuque capítulo 2, versículo 2. Está aí perto. Abacuque 2, verso 2. Abacuque capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: Abacuque 2,12, na verdade, meus irmãos, desculpa. Diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. É isso que aqueles homens estavam beneficiando, estavam fazendo. Porque as casas de luxo eram para os agiotas ricos, os latifundiários, e era também para os juízes, os cabeças, os líderes civis de Judá, políticos, homens de proeminência, superioridade no reino de Judá. Mas aí vem a sentença. Miqueias capítulo 3. A sentença está no versículo 4. E é dito que esses homens chamarão ao Senhor. Mas o que Deus vai fazer? O que está escrito aí? Chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Interessante, né? Os pobres foram no tribunal denunciar os ricos, e eles não ouviram os pobres. Agora eles clamarão a Deus, e Deus também não os ouvirá. É disciplina proporcional. Deus é justo, até nos mínimos detalhes. Agora veja: antes esconderá deles a sua face. O que significa Deus esconder a sua face? Significa que Deus vai retirar deles o seu favor. Quando é dito que a face do Senhor está sobre nós, na Bíblia, significa que Deus está nos favorecendo. Agora, Deus escondendo a sua face, significa que Deus não vai mais favorecer. Por quê? Porque esses homens estão mergulhados num lamaçal de pecado, de imoralidade, de corrupção, de maldade, e não se arrependem. Inclusive, aqui no versículo 3, nós podemos perceber, no versículo 4, aliás, nós podemos perceber que Miqueias muda o verbo para a terceira pessoa. Preste atenção aí no versículo 4. Então chamarão ao Senhor. Antes ele estava se direcionando a quem? Aos homens, aos líderes civis. Agora ele muda para a terceira pessoa, e isso dá a ideia de que aqueles líderes civis viraram as costas para ele. Não queriam ouvir a verdade, porque a verdade ofende. A verdade ofende quem está em pecado, quem está praticando aquilo que é errado. Ela ofende, deve ofender mesmo. Então Miqueias fala: então chamarão o Senhor, Deus não ouvirá. Antes esconderá dele a sua face. Naquele tempo, que tempo? Quando o julgamento vier para o povo de Judá. Quando os babilônicos vierem, eles clamarão por socorro, mas Deus não vai ouvir eles. Visto que eles fizeram o quê? Mal nas suas obras. Toda a acusação que Miqueias fez, distorceram a verdade, julgaram parcialmente, entraram em conluio com homens maus, se aproveitaram do dinheiro público para se enriquecerem. Eles vão pagar caro no Supremo Tribunal Divino. Deus há de julgar. Por isso, meus irmãos, fiquem tranquilos, que os homens, os poderosos da nossa nação, que são absorvidos nos tribunais, comprados, homens que vão para as celas de prisão, onde tem ar-condicionado, Wi-Fi, internet, homens que ficam pouco tempo na cadeia, todos eles não serão inocentados no Supremo Tribunal de Deus, porque a justiça de Deus não é falha. E essa é a sentença para os líderes religiosos. Segundo lugar, e nem dá, exatamente. Segundo lugar, meus irmãos, versículo de número 5 até o versículo 7 e o versículo 11, parte B. Agora nós veremos o julgamento dos líderes religiosos. O julgamento da liderança religiosa. Não foi apenas a liderança civil que se corrompeu, os líderes religiosos também. Os falsos profetas, os profetas da conveniência. No capítulo 2, no versículo 11, é dito, a gente viu na semana passada, que esses profetas pregavam pelo espírito da falsidade e da mentira. Eles patrocinavam a opressão também. Por quê? Porque os opressores pagavam para eles. Eles estavam em conluio. Era uma quadrilha. Líderes civis, líderes religiosos e os agiotas. Todos
todos juntos, com o mesmo propósito: oprimir, explorar, violentar e se enriquecer. É dito aqui no versículo número 5, nós temos aqui a acusação feita por Miqueias a esses homens. No versículo 5 é dito que eles estavam fazendo o povo errar. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, falsos profetas, que fazem errar o meu povo. Meus irmãos, o cargo de profeta era diferente do cargo de sacerdote e dos cabeças de Judá, que eram os líderes civis. Porque tanto os sacerdotes como os líderes políticos eram cargos hereditários. Passava-se de pai para filho. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Já o profeta não, era um chamado carismático para ser representante de Deus. Mas esses profetas, na verdade, eles estavam representando não o Senhor. Eles estavam representando os seus opressores. Eles estavam falando aquilo que os ricos queriam ouvir. E é interessante que, ao mesmo tempo, esses homens estavam escondendo a verdade, distorcendo também a verdade e estimulando as pessoas em seus pecados. Eles estavam incentivando as pessoas a estarem errando, a pecando contra Deus. E eles conheciam a lei de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus, que é mais grave. Quando uma pessoa peca sem conhecimento, é uma coisa. Agora, quando a pessoa peca com conhecimento, é mais grave ainda. E essa era a situação dos líderes civis e dos líderes religiosos da época de Miqueias. Estavam fazendo o povo errar. E outra coisa, é dito aqui, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. Clamam o quê? Diz o texto: paz quando tem o que mastigar. Ou seja, eles pregam sobre paz e coisas boas quando recebem dinheiro. Veja o versículo 11, parte B. É dito que eles adivinham por dinheiro. Olha lá. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro. Então olha só, quem pagava eles? Mensagens maravilhosas. A paz vai estar sobre vocês. Mensagens que amassageavam o ego dos seus ouvintes. Agora, quem não pagasse, volte os olhos para o versículo 5. Quem não pagasse, o que é dito? Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, quem não paga, mensagem dura. Você é um pecador. Você está errando, porque você não está contribuindo com uma obra do Senhor. Tem uma igreja por aí que me contaram que uma vez um certo indivíduo entrou e escutou uma música dizendo assim: quem tem 100 vem cá para frente, quem tem 10 vai lá para trás. Então uma pessoa que levantou e falou: ô pastor, e eu que não tenho nada? O pastor está amarrado. Show, Satanás, vai embora daqui. Ministério movido a lucro, ministério movido a dinheiro. Esse era o ministério dos falsos profetas naquela época. E dos sacerdotes também. Os sacerdotes deveriam ensinar de graça. Aqui diz o texto: os sacerdotes ensinavam por interesse. Eles tinham obrigação de ensinar a lei de graça para o povo. Eles estavam cobrando. O povo estava em miséria, estava pobre. Só os ricos tinham acesso à educação. Não mudou nada, né, meus irmãos? É a mesma coisa hoje em dia. Só os ricos têm acesso à educação de qualidade. Enquanto há pessoas que estão passando por dificuldades, por perrengues, tentando estudar, menino subindo em árvore para pegar sinal de Wi-Fi, para poder ter acesso à internet e ter aula remota, como passou esses dias na televisão, uma reportagem. Ricos privilegiados, pobres cada vez mais oprimidos. Essa é a realidade que Miqueias estava inserida, e essa é a realidade que nós estamos inseridos. E quando os ricos tinham conhecimento da lei, enquanto os pobres não tinham esse conhecimento, a opressão fica mais fácil você fazer, porque é muito mais fácil você oprimir e governar o povo na ignorância. O povo está vivendo na ignorância, sem saber a lei, enquanto os falsos profetas estavam pregando para os ricos, ensinando os ricos, os sacerdotes ensinando os ricos. Na verdade, os falsos profetas falando aquilo que lhes era conveniente. Na verdade, esses homens eram mercenários da fé, homens que estavam mercadejando a palavra de Deus e estavam patrocinando toda a violência e tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Sonegavam as escrituras, anestesiavam seus ouvintes, não os chamavam ao arrependimento e continham a teologia equivocada. Parece que eles não conheciam, então distorciam o caráter de Deus e a sua aliança. Eles até mesmo dizem
Aqui no versículo 11, parte B, atente os seus olhos, quando fala assim, e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Era isso que eles pregavam. Vivendo em pecado, praticando o pecado e achando que nada de mal ia acontecer com eles. Agora é interessante que esses homens aqui estão inseridos também na reforma religiosa de Ezequias. Eles viviam cerimonialismo, eles iam no templo, sacrificavam, mas parece que eles não sabiam quais eram os sacrifícios agradáveis a Deus. O que são os sacrifícios agradáveis a Deus? Um espírito quebrantado e um coração contrito e compungido. É disso que Deus se agrada. E eles estavam distorcendo. A sentença. Versículo de número 6 e versículo de número 7. Aqui está a sentença terrível para eles, que se define em uma frase: fracasso ministerial. A ruína viria, e no momento em que as profecias de paz que eles pregavam não se cumprissem, a credibilidade desses homens cairia por terra. Eles perderiam o respeito. É por isso que é dito aqui que eles estariam em trevas. Se vos falar à noite sem visão, terei trevas sem adivinhação. Pôs-se o sol sobre os profetas, e sobre ele se enegrecerá o dia. E é dito no versículo 7, os videntes se envergonharão, e eles cobrirão seu bigode. Cobrir o bigode é um sinal de vergonha. Eles serão humilhados, serão envergonhados. E era também um sinal de luto, sem resposta de Deus. Eles já não eram usados por Deus, mas sem o que falar diante da calamidade, da crise. Eles vão andar envergonhados, eles vão andar tristes, como se estivessem em luto, como se um parente, um ente querido tivesse morrido. É dessa forma que eles vão proceder. É diante desse fracasso ministerial que Deus vai estar expondo as motivações torpes deles. Pregavam sobre paz, pregavam coisas boas, só para poder obter lucro. E não é diferente nos nossos dias. Há muitos falsos profetas que estão mercadejando a palavra, há muitos falsos profetas que estão tendo aparência de piedade, que estão enganando o povo de Deus, que estão falando de prosperidade, que estão massageando o seu ego, falando que você é bonito, falando que você é o centro do coração de Deus, falando que você é o ponto fraco de Deus. Tudo isso para querer te engrandecer e para você apoiar financeiramente o ministério desses homens que não estão pregando a palavra do Senhor, mas estão distorcendo o que é o Evangelho. Jeremias falou sobre isso no passado, Miqueias falou sobre isso também, o apóstolo Paulo também orientou. Colossenses capítulo 2, versículo 8, olha o que Paulo fala dos falsos profetas. Colossenses 2, verso 8. Agora, olha o que o apóstolo fala a respeito das pessoas que querem ouvir aquilo que desejam e não o que é o Evangelho. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Já estamos vivendo esse período em que a gente está inserido nesse período. Pessoas que querem ouvir aquilo que desejam, e não o que é a verdade do Evangelho. Agora, olha o que Jesus irá falar para esses falsos profetas. Mateus 7, versículo 22 e versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Essa é a sentença final para os falsos profetas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma frase de Charles Spurgeon. Spurgeon disse assim no passado:
o ministro infiel, guarde isso, o ministro infiel é o maior instrumento de Satanás dentro da igreja. Vou repetir, o ministro infiel é o maior instrumento de Satanás dentro da igreja. O que esses falsos profetas na época de Miqueias eram? Eram agentes ideológicos que falsificaram o ensino em prol de beneficiar as práticas espúrias do governo e também dos agiotas. Eram mercenários, mas eles sofrerão o juízo da parte de Deus. Terceiro e último lugar, vamos ver agora a sentença geral. Versículo 8 e versículo 12, para a gente poder partir no nosso momento de tirarmos as dúvidas e termos as contribuições dos irmãos. No versículo 8, nós vemos o contraste de Miqueias e os falsos profetas. Porque é dito, eu, porém, quem? Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias não era o profeta da conveniência. Miqueias era o profeta usado por Deus. Enquanto os falsos profetas estavam cheios de ganância, Miqueias estava cheio do Espírito Santo. Enquanto os falsos profetas pregavam mentira, Miqueias pregava a verdade. Enquanto os falsos profetas amassageavam o ego dos seus ouvintes, Miqueias falava o que eles precisavam ouvir e chamavam os seus ouvintes ao arrependimento. Essa palavra poder aqui no versículo 8 significa força. Miqueias tinha força que vem do alto. Miqueias não tinha medo dos cabeças de Jacó, ele não tinha medo dos juízes, ele não tinha medo dos agiotas, ele não tinha medo dos falsos profetas e dos sacerdotes, ele temia apenas a Deus. Seu compromisso era com Deus, e por isso que ele estava falando a verdade, apontando o caminho que Jacó, que Judá deveria trilhar. E é por isso que esse homem vai ser usado para trazer a sentença geral no versículo 12. Atente os seus olhos. Diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Isso aconteceu quando? Quando os babilônicos invadiram Jerusalém. A palavra de Deus se cumpre. O que Deus diz, Ele faz. Os babilônicos sitiaram Jerusalém, derrubaram os muros, destruíram o templo e araram a cidade. Porque arar era uma estratégia utilizada por um exército inimigo para poder dificultar a reconstrução com facilidade. Então eles destruíram tudo, trouxeram a ruína para Jerusalém. E essa é a sentença geral, tanto para os líderes religiosos como para os líderes civis. Concluindo, meus irmãos, nós aprendemos hoje que Deus, no seu supremo tribunal, onde o inocente não pode ser, aonde o culpado não pode ser inocentado, o Senhor, Ele julga os líderes civis, julga os líderes religiosos, aplica a sua sentença. Nós precisamos seguir o exemplo de Miqueias, termos coragem e confiarmos na justiça divina. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falem pelo poder do alto e não segundo a conveniência. Saibam de uma coisa: corruptos, bandidos do colarinho branco, juízes parciais, criminosos, todos esses podem escapar dos tribunais humanos, mas nenhum desses irão escapar do tribunal divino. Amém? Nós vamos agora encerrar a nossa transmissão e passaremos para o momento que os irmãos terão a oportunidade de apresentar as suas dúvidas e trazer também as suas contribuições, e após este momento estaremos orando para encerrarmos a nossa aula.